Bom dia, crianças, tudo bem? Na semana passada nós começamos a falar sobre esse cubo aqui, que ele representa uma família. Qual família ele representa? Isso mesmo, a família do milhar, né? Toda vez que nós chegamos em 1000, então nós vimos que nós acrescentamos uma casinha. Então a nossa representação ficou assim. Então agora nós temos um lugar para colocar as unidades, um lugar para colocar as dezenas, um lugar para colocar as centenas e um lugar para colocar a unidade de milhar. Agora, dentro desse assunto, nós vamos começar a ver onde nós utilizamos a unidade de milhar no dia a dia. Um dos lugares mais comuns que nós temos a unidade de milhar são nas datas. Então, hoje nós vamos observar um pouco dentro disso a unidade de milhar. Abra seu livro na página 41 de matemática e acompanhe a professora. Uma dica. A professora já falou isso para vocês, mas a professora vai relembrar. Quando nós estamos em sala, a professora vai explicando e você vai acompanhando as explicações. Mas aqui no vídeo, a professora acaba só explicando e não tendo aquele período para você realizar a atividade acompanhando. Então você pausa o vídeo, realiza aquela atividade, faz as observações necessárias. Sempre que a professora falar para você observar algo, você pode pausar o vídeo ou fazer essa observação e depois você solta o vídeo e continua acompanhando a aula. Então vamos lá. Observe algumas das invenções que tornaram a vida das pessoas mais fácil e, em alguns casos, mais segura. Então aqui nós temos o rádio, que foi inventado em 1896. Faça sempre as leituras dos números junto com a professora, tá bom? Aqui nós temos a imprensa, que surgiu no ano de 1440. Aí nós temos uma invenção muito importante também, que foi o telefone. Esse foi o primeiro telefone inventado em 1876. Aí aqui nós temos uma máquina fotográfica e o registro de que a fotografia surgiu em 1839. Aí nós temos outra invenção muito importante, que é a lâmpada, que foi inventada em 1878. Aqui nós temos uma muito importante, que é o para-raios, que ele foi inventado em 1752. A geladeira em 1850 e a televisão em 1928. Nossa, olha quantas invenções, não é? E todas elas foram muito importantes para nós, todas elas são muito importantes até hoje, né? E repare que a data é como se fosse a sua data de nascimento, é como se fosse o seu ano de nascimento. Então esse é como se fosse o ano de nascimento dessas invenções. E veja que nem todas foram inventadas em datas próximas, elas foram sendo inventadas com o passar do tempo, né? Com a evolução da tecnologia. Qual foi a primeira invenção, olhando aí as datas? Qual é a invenção da data mais antiga que você tem aí? A primeira invenção que nós temos é a imprensa, que foi em 1440. Então essa foi a primeira. Aqui abaixo da página do nosso livro nós temos algumas perguntas. Você conhece os aparelhos das imagens? Tem algum desses aparelhos que você não conhece, que você não utiliza hoje em dia? Claro que não como está nessa imagem, né? Mas algum desses objetos você nunca ouviu falar? A número 2 pergunta: em sua opinião, qual das invenções apresentadas é a mais importante? Converse sobre isso com seus colegas, o professor, depois escreva suas conclusões. Aqui nós não temos, né, como ter esse momento de conversa, mas você vai escrever ali nas linhas qual desses objetos você considera mais importante e por que você considera esse objeto mais importante do que os outros aqui. Você vai registrar aqui no seu livro a sua resposta. Agora você vai organizar uma linha do tempo com as invenções da atividade anterior. Então você vai lá no encarte da página 157 e você vai recortar as imagens do encarte e vai colar em ordem crescente.
Então você vai colocar a imagem mais antiga aqui e você vai seguindo a sequência, conforme o ano da invenção. Então você vai voltar lá e vai observar. A nossa linha do tempo começa no ano 1400. Aqui ele anda um período de tempo, então você vai colocar aqui a imagem que representa a primeira invenção que está sendo mostrada ali nas nossas atividades. Depois você vai seguir a sequência colocando as imagens. Olhe bem o pontilhadinho aqui para você conseguir colocar na ordem correta as imagens, tá bom? Na linha do tempo vai ser mais fácil você perceber a passagem de tempo entre uma invenção e outra. Por exemplo, aqui da primeira invenção até a próxima invenção, olha quantos anos se passaram, passou muito tempo. Aqui nós temos uma época em que várias invenções foram feitas num período mais curto. Só olhando aqui a imagem você pode observar, então a linha do tempo facilita muito nessa observação. Na página 43, você vai observar com base na linha do tempo e responder ao que se pede. Então a letra A está perguntando o que foi inventado primeiro, a fotografia ou o rádio. Não está perguntando qual é a primeira invenção da linha do tempo, né? Está perguntando entre esses dois, qual foi inventado antes, a fotografia ou o rádio. A letra B está perguntando quantos anos de diferença há entre a invenção da geladeira e a do telefone. Então você vai montar aqui essa operação. Lembre que quando nós vamos fazer diferença, é uma conta de subtração. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. E a diferença vai ser os anos. Também lembre que quando nós temos uma pergunta, nós temos que escrever a resposta. Então, quantos anos de diferença há entre a invenção da geladeira e do telefone? Você vai registrar. A diferença é de tantos anos, tá bom? A letra C. Atualmente, a televisão é uma das várias formas de entretenimento. Entretenimento é um passatempo, o que distrai e diverte as pessoas. Então, aqui está pedindo para você conversar com seus colegas e os professores sobre quais eram as formas de entretenimento antes de 1928. Então você vai observar aquelas imagens e vai ver como as pessoas tinham entretenimento naquela época. Em 1928 foi o ano que surgiu a televisão. Hoje nós utilizamos muito a internet, computador, assistimos a televisão, temos também o rádio, né, para nosso entretenimento, ouvir músicas e tudo mais. Mas naquela época, antes da televisão, eles só teriam o rádio para esse entretenimento. Então, como você imagina que essas pessoas passavam o seu tempo livre? Se você passa o seu tempo livre jogando videogame, assistindo um filme, assistindo televisão, como será que as pessoas passavam o seu tempo livre nessa época? É algo a se pensar. Você pode conversar também com a sua família, porque às vezes nós temos pessoas que são mais idosas na nossa família e que não tinham nem televisão e nem rádio em casa, e eles tinham outras formas de entretenimento, então você pode conversar sobre isso com a sua família também. Na letra D nós temos mais perguntinhas. Observe as datas. Há algo em comum entre os números que as representam? Identifique essa semelhança. Então nós temos uma semelhança em todas as datas. O que essas datas têm em comum? Todas elas são maiores que 1000 ou tem 4 algarismos, que são as 4 casinhas numéricas lá, né? Então nós temos todas elas são maiores que 1000. A letra E. Em que ano foi inventada a geladeira? Por quantos algarismos esse número é formado? Escreva por extenso. Então aqui você vai escrever quando a geladeira foi inventada. A geladeira foi inventada no ano de... E você vai escrever por extenso o número, tá? E por quantos algarismos esse número é formado. Então, quantas casinhas tem esse número? A letra F. Qual dessas invenções você acredita que seja a mais utilizada no dia a dia das pessoas? Essa daqui você vai registrar a sua opinião, olhando para todas aquelas invenções. Qual é a que você acha que as pessoas mais utilizam no dia a dia?
Você vai registrar a sua resposta aqui no livro. Essas são as nossas atividades de hoje para você compreender um pouquinho a importância do milhar, a importância das datas. Então, observe bem a construção desses algarismos, desses números, e na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Um beijo e até a próxima aula.